Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre termologia e também processos de propagação do calor, que está bem aqui embaixo. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Uma outra coisa, nós temos o Instagram, o nome é @canal_exatas. Lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto. Galera, o material de hoje tá um pouquinho extenso, eu admito isso, e não tá extenso por um motivo ruim. Ele tá bem explicadinho, tem muitos exemplos, muita coisa bacana, então se quiser, dê uma olhada aqui na descrição, onde está o material em PDF, tá no primeiro link. Pessoal, quando a gente fala sobre termologia, é basicamente aqueles campos de estudo da física. Sabe quando a gente fala sobre cinemática, que é o campo de estudo que tem como grande objeto de estudo o movimento dos corpos? Ou quando a gente fala de dinâmica, que é basicamente aquela área da física que tem como grande objeto de estudo as causas do movimento dos corpos? Então, termologia é um campo de estudo da física que tem como principal objeto de estudo o aquecimento, o resfriamento e também as mudanças de estado físico dos corpos. Quando a gente fala sobre termologia, tem três conceitos principais que a gente tem que saber. O primeiro deles é temperatura. Quando a gente fala de temperatura, é muito presente no nosso cotidiano. Por exemplo, se eu pegar um termômetro, botei aqui o termômetro aqui, eu te falo o seguinte, eu tô com 38 graus de febre. O que eu tô te falando com isso? Eu tô te falando basicamente o estado térmico do meu corpo. Então eu falo assim, eu tô com 37 graus, tô com 38 graus, tô com 39 graus. Eu tô te falando a temperatura, o estado térmico do meu organismo. Só que é o seguinte, o que seria a temperatura a um nível mais molecular? O que seria a temperatura a um nível mais físico? Vamos supor que eu pegue uma panela. Essa panela aqui eu tenho água a temperatura ambiente. E depois eu coloquei ela no fogão. Quando eu coloquei ela no fogão, esse calor, ela vai começar a acabar ganhando calor. Quando ela ganha calor, repara, a água inicialmente ela estava mais amena. Depois de um tempo ela vai começar a aquecer, e ela vai começar a ficar cada vez mais agitada, até que vai chegar um momento em que ela vai começar a borbulhar. Tanto que eu, quando faço alguma coisa assim, sei lá, faço um chá, por exemplo, no fogão, tem que tomar cuidado, porque caso contrário, se eu deixar muito tempo aquecendo, aquela água vai começar a borbulhar, e vai começar até mesmo a voar água em mim. Então, receba. Aqui a água estava mais amena. Agora, quando eu aqueci ela, ela ficou cada vez mais agitada. E isso que é temperatura. Temperatura, galera, é basicamente o grau de agitação das moléculas de um corpo. Se eu pegar essa água, que ela estava quente, botar ela em uma geladeira, por exemplo, você vai perceber que depois de um tempo, ela vai começar a perder calor. E quando ela perde calor, ela vai ficar cada vez mais amena, vai ficar cada vez menos agitada. Então, temperatura é isso aqui. É basicamente o grau de agitação das moléculas de um corpo. Aqui nesse caso, eu aumentei a temperatura, então aumentou a agitação. Nesse caso aqui de baixo, eu diminuí a temperatura, então acabou diminuindo também essa agitação das moléculas, tá certo? Agora, talvez você encontre nos seus livros de física uma definição que é essa aqui, ó. Agitação, energia cinética de translação. Gente, tem alguns professores que eles utilizam essa definição para temperatura. Eles falam o seguinte, temperatura é basicamente a energia cinética dessas partículas de translação. Como é que seria isso? Perceba, quando eu falo agitação para vocês, lembra que eu falei, moléculas que estão cada vez mais agitadas. Quando eu falo mais agitadas, é que essa energia cinética está um pouco maior. Então você pode se encontrar essa definição tanto de a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo, quanto também falando sobre energia cinética de translação, tá bom? Então você pode fazer dessas duas maneiras. A nossa professora em sala de aula, para quem é do colégio que eu estudo, abordou esse tipo de conceito, tá bom? Então, moléculas que estão mais agitadas estão com a temperatura mais elevada. Moléculas que estão menos agitadas estão com a temperatura menos elevada. Isso a gente consegue ver, inclusive, pessoal, quando a gente fala sobre a água. Se eu pegar, por exemplo, a água, eu pegar ela, se estado sólido, tiver gelo, o gelo, a gente sabe que ele tem uma temperatura menor. Se tem uma temperatura menor, a agitação dessas moléculas vai ser muito menor. Então elas vão estar mais juntinhas, vão estar meio que quase, não vão estar tão paradas, tá? Vão ter uma certa agitação, né? Porém, não vão estar se agitando tanto, vão ficar um pouco menos agitadas, mais paradas. Agora, se eu pegar estado líquido, a temperatura ambiente vai estar um pouco mais agitado do que o estado sólido, porque a temperatura é um pouco maior. Quando a gente fala de estado sólido, é tipo assim, 2 graus Celsius, menos 2 graus Celsius. Agora, aqui em estado líquido é tipo 25 graus Celsius. Beleza? Agora, se eu pegar um chá, o chá está com uma temperatura muito mais elevada. Ele vai cometer até um pouquinho de vapor.
Se eu pegar esse vapor d'água e for olhar um nível microscópio, pegar ó, essas moléculas de água para analisar, você vai reparar isso aqui, ó. Elas vão estar um pouco mais agitadas, um pouco mais espaçadas. Por isso que a temperatura acaba sendo maior. Então, temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Uma coisa que a gente tem que falar é o seguinte: como que a gente pode medir a temperatura? Tem algumas maneiras, tá? Inclusive várias. Aqui eu peguei algumas. Hoje em dia, quando você está com febre, por exemplo, e você quer olhar se está com febre ou não, uma coisa que você usa é chamado termômetro. Então, você tem hoje em dia termômetros digitais, né? Como, por exemplo, aquela pistolinha que a gente usou muito na pandemia, quando você ia para o shopping, ou até mesmo aqueles que são... Esse aqui eu tenho igualzinho em casa, aqueles que são digitais, eletrônicos. Mas também tem alguns que são um pouco mais antigos, como esse carinha aqui, que é um de mercúrio, que eu acho que você alguma vez já viu, e esse carinha aqui, que eu acredito que você nunca tenha visto anteriormente. Esse carinha aqui, que está com fundo verde, a gente chama de termoscópio. O termoscópio, galera, era basicamente o primeiro termômetro. Era o que se usava anterior à invenção do termômetro. E ele funcionava basicamente da seguinte maneira. Era como se fosse uma vidraça, né? Tinha basicamente uma grande vidraçaria aqui de vidro. E ele tinha um líquido aqui dentro. Esse líquido azul. Repara que nesse caso aqui, ele está em cima. Mas se você deixasse ele assim solto, a temperatura ambiente, ele ficaria aqui embaixo. E olha que engraçado. Se a pessoa ela tivesse com a temperatura normal do seu corpo, não tivesse com febre, e ela pegasse esse tubo, ela ia acabar cedendo calor para esse líquido, só que ele não ia ficar tão, digamos que quente, ele não ia ficar com uma temperatura tão elevada. Então ele ia continuar aqui embaixo. Agora, se a pessoa tivesse com uma temperatura um pouco mais alta, um pouco mais elevada, ou seja, num grau de febre, o que ia acontecer? Ia acabar subindo, percebe que aqui dentro como se fosse um pequeno tubinho. O líquido ficava fora desse tubinho, e caso você tivesse com estado febril, meio que esse líquido, ele ia acabar dilatando, ia acabar agitando, e ele ia meio que subir. E quando ele subia, você conseguia identificar que a sua temperatura estava acima do normal. Esse foi o primeiro termômetro que teve. Era chamado termoscópio. Repara que ele não era tão preciso. Então, somente se a temperatura estivesse um pouco acima do normal, já ia acontecer esse comportamento aqui com ele. Agora, um 37 graus, por exemplo, que talvez poderia fazer isso com ele, de meio que aumentar esse líquido e ficar aqui em cima, é muito diferente de um 39 graus. Surgiu uma necessidade de a gente cada vez mais ter objetos que fossem cada vez mais precisos. Então, surgiram assim os termômetros. E um dos primeiros termômetros que teve foi esse carinha aqui. Dentro dele, você tinha um líquido, sobretudo mercúrio. Hoje em dia, inclusive, se você tiver um na sua casa, eu recomendo que você doe para algum laboratório. Até mesmo porque, caso aconteça de algum dia quebrar esse tipo de vidro, quebrar o termômetro, vai sair mercúrio. E quando sair mercúrio, pode dar um problemão para você. Se alguém inalar mercúrio, se alguém tocar no mercúrio, pode ter mesmo alguém morrer. Então, o que eu te recomendaria? Caso você tenha algum desse aqui em casa, doe para algum laboratório, doe para alguma escola. Entendeu? Lógico, fale para tomar cuidado. Mas doe para alguma escola, para algum laboratório, porque eles podem utilizar isso aqui para fins didáticos. Tá bom? Hoje em dia tem termômetros aqui que são bem mais seguros, inclusive mais precisos. Mas quando a gente fala do mercúrio, o mercúrio ele é um elemento, é um metal líquido. Esse metal líquido ele é muito volátil à nossa temperatura. Então, se eu pegar o mercúrio e eu ficar segurando aqui, se eu estiver quente, ele vai acabar dilatando, ele vai acabar aumentando a sua altura. Então, se por exemplo eu estiver com 37 graus de febre, ele vai acabar chegando a essa temperatura bem aqui, a essa marca bem aqui. Se eu estiver com 38, um pouquinho maior, 39, um pouquinho maior. Então, esse é o nosso primeiro termômetro que a gente teve, o termômetro à base de mercúrio. Só que é o seguinte, pessoal, olha que legal. Se eu pegar um mercúrio, eu botei aqui no sovaco, por exemplo, eu estou esperando. Concorda comigo que meu corpo vai estar cedendo calor para o termômetro? Então, ele vai acabar aumentando a sua temperatura. Só que vai ter uma hora que ele vai parar. Ele vai parar exatamente na minha temperatura. Porque o principal objetivo de um termômetro é medir a nossa temperatura. Então, ele parou no 36 graus, por exemplo. Eu não estou com febre. Então, se ele parou em 36 graus, significa dizer que tanto o termômetro quanto eu estamos com 36 graus. Ele não vai ficar aumentando para 37, 38 graus. Ele vai aumentar até o 36. Agora, se eu pegar, por exemplo, minha mãe. Vamos lá, o termômetro vai, esfriou, né? Voltou a ficar aqui embaixo o mercúrio. Botei minha mãe está com febre, por exemplo. Se a mãe botar aqui e ficar com febre, vai ficar aumentando, até chegar na temperatura que a minha mãe tá. Ou seja, os 38 graus de febre, por exemplo. Então, eu quero que você perceba uma coisa. Quando tem um contato
entre esses dois corpos, entre o termômetro e o meu corpo, o termômetro vai acabar ganhando calor. Quando ele ganha calor, ele vai acabar aumentando a sua temperatura até chegar na mesma temperatura que a minha, que é da minha mãe. Esse conceito a gente chama de equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, galera, é basicamente quando dois ou mais sistemas físicos eles entram em equilíbrio térmico quando eles permanecem na mesma temperatura. Então, se eu peguei aqui o termômetro, coloquei aqui no sovaco, vai aumentar uma temperatura, vai aumentar, até entrar em equilíbrio térmico. Ou seja, a temperatura dele ficar igual à minha temperatura. Uma outra situação que você consegue ver isso no seu cotidiano é quando você vai naquele churrascão de domingo, pega aquela Coca-Cola gelada no começo, vai, botou coquinha, botou uns gelos lá, só que deixou em cima da mesa. Depois de um tempo, você vai perceber que aquela Coca-Cola vai começar cada vez mais a esquentar. E vai ter uma hora que ela vai ficar na mesma temperatura que a temperatura ambiente. Então, se deixar em cima da mesa, ela vai ficar cada vez mais esquentando, vai acabar ganhando calor, e a temperatura dela vai ficar aumentando cada vez mais. Vai aumentar até 100 graus Celsius? Não. Vai aumentar até chegar na mesma temperatura que a mesa, que está a temperatura ambiente. Ambas entraram em equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico é basicamente o seguinte conceito. Quando dois ou mais sistemas físicos, eles permanecem com temperaturas iguais. Isso é equilíbrio térmico. Agora, durante a explicação aqui, eu fiquei usando um termo chamado de calor. Por exemplo, eu falei que a Coca-Cola ela acabou ganhando calor até ficar no equilíbrio térmico com a mesa. Ou o termômetro ele ganhou calor, ele acabou aumentando a sua temperatura até ficar na mesma temperatura que a minha. Agora, o que eu quero dizer quando eu falo ganhou calor, perdeu calor? E eu tô querendo dizer basicamente o seguinte, se eu tô falando que o corpo ganhou calor, significa que ele acabou ganhando uma certa energia térmica. Se eu tô falando que o corpo perdeu calor, eu tô querendo dizer que ele acabou perdendo uma certa energia térmica. Calor, gente, pode ser compreendido como uma energia térmica que ela vai transitar de um corpo para outro devido a uma diferença de temperatura. Então, o termômetro inicialmente, ele estava com uma temperatura que era menor que a minha. Então, a minha temperatura e a dele estava diferente. Agora, por conta dessa diferença de temperatura, o meu corpo acabou cedendo calor, ou seja, meu corpo ele acabou transitando energia térmica para o termômetro, que fez com que ele acabasse aumentando a temperatura até entrar em estado térmico. Então, quem tem a maior temperatura acaba cedendo calor para aquele que tem a menor temperatura, até que ele chegue em equilíbrio térmico. É isso que eu quero dizer quando falo de calor. O calor é basicamente essa energia térmica que vai transitar de um corpo a outro. Eu posso ceder calor, como eu posso perder calor. Quer ver um exemplo? Ó, aquele mesmo exemplo de antes. Coquinha gelada, botei em cima da mesa. Repara, a coca estava com uma temperatura que era menor que a temperatura ambiente, que é a temperatura da mesa. A mesa estava mais alta temperatura. Então a mesa ela vai acabar cedendo calor, vai acabar cedendo energia térmica para essa Coca-Cola, fazendo com que ela acabe ganhando calor e por ganhar calor, ela vai acabar aumentando a sua temperatura, não ficando tão gelada quanto estava antes. Agora, mais para o nosso cotidiano, não apenas no domingo, agora todo dia. Vamos supor que você tem um cachorrinho e vai sair passear com ele e você mora no Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro, cara, faz um calor muito tenso lá. Lá tá muito quente, cara. E é o seguinte, você vai pra rua, tá tipo 40 graus Celsius. Gente, o ambiente está a 40 graus Celsius. O ambiente está mais quente, está uma temperatura mais elevada do que o seu corpo, que está com uma temperatura menos elevada. Então, o ambiente acaba cedendo calor para você. Então, você tem aquela sensação que você está com calor. Isso é errado dizer. Já explico por quê. Então, você tem aquela sensação que você está meio que muito quente. E você acaba fazendo o quê? Suando muito. O nosso suor é basicamente a proteção do nosso corpo para evitar esse aumento de temperatura. Porque imagina, se não tivesse suor, o que ia acontecer? O ambiente ia ficar cedendo calor, cedendo calor, cedendo calor, até que vocês dois entrassem em equilíbrio térmico, ou seja, nos 40 graus. Você fica com 40 graus, cara, imagina. Então o nosso corpo tem esse mecanismo de proteção, que é o suor para baixar a nossa temperatura. Agora, vamos supor que você estava andando com seu cachorrinho, depois você acabou entrando de uma loja. Quando você entra na loja, tem um ar-condicionado, ai, graças a Deus, e fica tipo 20 graus. Galera, o ambiente está com uma temperatura menor que a do seu corpo. Então você acaba cedendo calor para o ambiente,
quando você acaba cedendo calor, você tem meio que aquela sensação de alívio, sabe? Que tá meio que fresquinho. Então, gente, isso é calor. O calor é basicamente essa energia térmica que vai transitar de um corpo a outro devido à diferença de temperatura. Agora, uma coisa que é muito importante. Você nunca tá com calor. Você nunca tá com calor. O calor é a energia térmica que transita. Nesse caso, a energia térmica pode transitar do ambiente para um corpo, ou de um corpo para um ambiente para um corpo. Isso é o calor. Essa energia térmica ela está transitando. Você nunca está com essa energia. Ela toda hora está transitando, gente. Durante seu cotidiano inteiro. Você pega, por exemplo, num mouse. O mouse está com uma temperatura diferente da sua. Tu pega no teu celular que está com uma temperatura diferente da sua. Seu celular pode estar com uma temperatura, inclusive, um pouco maior. Então, pode acabar cedendo calor para você. Então, gente, você nunca está com calor. Você está toda hora transferindo calor e recebendo calor. Tá bom? Beleza. Agora, eu comentei com vocês aqui que a rua estava, por exemplo, com 40 graus Celsius ou a outra estava com 20 graus Celsius. Como que a gente faz? Quais são as diferentes formas da gente conseguir quantificar temperatura? Até agora, a gente só viu Celsius, mas tem outras maneiras? Se você for alguma vez nos Estados Unidos, ou até mesmo viu algum documentário norte-americano, você vai ver que a temperatura lá não é em graus Celsius, é em graus Fahrenheit. E apenas 3 países do mundo seguem essa classificação em Fahrenheit. A maior parte do mundo inteiro utiliza Celsius. Quando a gente fala dessas diferentes maneiras de quantificar a temperatura, tem 3 principais: Celsius, Fahrenheit e também uma que é mais na parte científica, que é Kelvin. E uma coisa muito importante, todas elas são escalas. Então é a escala Celsius, escala Fahrenheit e também escala Kelvin. Uma escala, ela tem que seguir algumas regrinhas. Primeiro, uma escala tem que ter 2 pontos fixos. Como assim? Na natureza, a gente sabe que um dos materiais mais abundantes é a água. Quando a gente pega a água, tem um ponto em que ela acaba solidificando, ou seja, a água ela acaba do líquido para o sólido, ou até mesmo do sólido para o líquido. E tem um ponto, uma temperatura que a água atinge, que ela acaba ebulindo, ou seja, ela acaba virando vapor. Então ela fica do líquido para o gasoso, ou também pode condensar do gasoso para o líquido. Então, quando a gente vai produzir uma escala, seja escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin, você tem que ter 2 pontos fixos. E o primeiro deles, o mais alto, vai ter que ser o ponto de ebulição da água. Então, caso você queira, inclusive, fazer a sua própria escala, o primeiro ponto fixo que você tem que ter é um ponto de ebulição da água. Você tem que determinar a quantos graus que a temperatura da água vai acabar ebulindo. Agora, você vai ter que ter um ponto de solidificação, que seria o segundo ponto fixo, que é o ponto em que a água, por exemplo, vai virar sólida ou que o sólido vira líquido. Dado isso, você consegue produzir uma escala. Então, você tem 3 escalas diferentes. A Celsius, que o ponto de solidificação da água é 0 graus Celsius, então a água vai se solidificar em 0 graus Celsius, e a água vai acabar ebulindo a 100 graus Celsius. Essa aqui é que é a mais usada no Brasil. No Brasil e também no mundo. Agora uma coisa, isso aqui, galera, é um ATM de pressão, tá? Eu não vou entrar nisso agora porque não é o nosso principal foco de estudo. Mas talvez, dependendo dessa mudança de pressão, talvez isso aqui acabe mudando, tá certo? Então, talvez, por exemplo, eu moro numa região que tem um pouco acima do nível do mar. Por estar um pouco acima do nível do mar, a temperatura para a água acabar ebulindo, ou seja, acabar indo para o estado gasoso, é um pouco menor, gira em torno dos 98 graus Celsius, por exemplo. Então não é o 100 perfeito. Mas geralmente é isso aqui que vai seguir, tá bom? Agora, outra escala Fahrenheit, lembra? Tem que ter 2 pontos fixos, o de ebulição e também o de solidificação. Então, a água vai estar em estado de fusão ou solidificação quando atinge 32 graus Fahrenheit. E ela vai acabar ebulindo quando atinge 212 graus Fahrenheit. Tá bom? Produzi uma escala, peguei esses 2 pontos fixos. E, inclusive, Fahrenheit, falando mais sobre ela, sou usado nos Estados Unidos, Birmânia e Libéria. Se eu não estou enganado, meus conhecimentos geográficos não são tão bons, tá? Eu acho que esses 2 países aqui fazem parte da América Central. Deixa eu conferir aqui rapidinho, pera aí. Pois é, que bom que eu dou aula de física e não geografia. Libéria fica na África e Birmânia é o Mianmar, cara, que fica bem aqui, ó. E foi mal, gente, eu me enganei. Mas é o seguinte, fica na Ásia. É o seguinte, vamos lá aqui, ó. Então, sou usado em 3 países oficialmente. Estados Unidos, Birmânia, que é o Mianmar, e também Libéria, tá bom? E um ponto importante que eu esqueci de comentar aqui sobre a escala Celsius é que ela é centígrada, ou seja, ela divide em 100 partes iguais, pegando esse ponto de ebulição e solidificação.
Entre os dois, você tem 100 partes iguais. Esse caso aqui vai do 0 a 100, portanto, 100 partes iguais. Agora, quando você pega, por exemplo, Fahrenheit, vai do 32 ao 212, nesses pontos fixos que a gente estabeleceu. Gente, caso se pare para contar, aqui tem 180 partes iguais. Portanto, ela não é centígrada, ou seja, não é dividida em 100 partes iguais. Também temos a escala Kelvin. A Kelvin, galera, é basicamente aquela que é a perfeitinha. É a que a gente mais utiliza assim, em cálculos físicos, em cálculos que são científicos. Ela é basicamente a escala que ela, sabe o Sistema Internacional de Medidas? Então, para a temperatura, você tem que seguir o Kelvin. Então, ela é basicamente a escala absoluta da física, da ciência. E ela não vai usar grau. Então, como a gente falou aqui, 32 graus Fahrenheit, 32 graus Celsius. Não, agora aqui é 32 Kelvin. Você não vai ter 32 graus Kelvin, isso não existe, tá certo? Inclusive, por que a gente chama ela de escala absoluta? Por que a gente chama ela de perfeição da física? Porque é o seguinte, quando a gente fala sobre essas temperaturas aqui, se eu pegar graus Fahrenheit, por exemplo, eu tenho temperatura negativa em Fahrenheit. Então, eu posso ultrapassar o zero para baixo. E a mesma coisa com graus Celsius. A gente falou do gelo agora há pouco, que era menos 2 graus Celsius. Então eu consigo ultrapassar o zero. Agora, escala Fahrenheit você não consegue ultrapassar o zero. Então, você vai ter um zero em Fahrenheit que a gente chama de zero absoluto. E o zero absoluto, galera, é a menor temperatura possível para um sistema. Então, se você conseguisse diminuir ao máximo, fazer com que a agitação das moléculas fosse quase parada, seria o zero Kelvin. Eu não sei, eu acredito que a gente nunca conseguiu alcançar o zero Kelvin aqui, assim, é algo muito teórico. Porque, cara, é muito, 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 muito gelado, sabe? A temperatura é muito baixa. Você tem uma ideia? Nitrogênio líquido, cara, é menos 196 graus Celsius. Agora, o zero Kelvin seria menos 273 graus Celsius. Então é algo que, assim, é absurdo. Mas, enfim. E uma coisa legal sobre Kelvin é que ela é centígrada. Tem um traço aleatório aqui. Que ela é centígrada. Ou seja, a temperatura de fusão da água tá aqui, ó, 243 graus Kelvin. A de ebulição tá aqui, ó, 373 graus Kelvin. Caso você faça aqui a subtração das duas, você vai encontrar que é dividido em 100 partes iguais. Repara, 273 mais 100 fica 373. Portanto, 100 partes iguais que tem aqui dentro. Galera, essas aqui são algumas escalas. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Agora, uma coisa que é importante saber sobre elas é como a gente pode fazer a transformação de cada uma. E para poupar o tempo de aula, eu fiz aqui as continhas e mostrei como que são as fórmulas. As continhas é legal que você entenda. A fórmula você tem que saber, tá? Vamos lá, primeiro de Celsius para Fahrenheit. Como eu falei para vocês, galera, Celsius aqui tem 100 partes iguais. É uma escala centígrada. Agora, Fahrenheit são 180 partes iguais. Então você não consegue fazer aqui regra de 3. Já já eu mostro por que você não consegue. Mas tem uma coisa que a gente pode usar, que é um artifício da matemática, que é fazer uma proporção de parte pelo todo. Você pode usar esse recurso da matemática para fazer isso. Então, vamos fazer aqui as duas escalas? Eu quero descobrir, por exemplo, TC e eu quero descobrir TF. Tá bom? Vamos lá. Parte. Então, é TC menos 0. Essa parte aqui. Menos o total. Agora, o todo seria do 100 menos o 0. 100 menos o 0. Parte pelo todo. Vamos fazer isso aqui também na escala Fahrenheit. Parte, né? TF menos 32. Pelo todo, que é 212, menos 32. Pronto. 100 menos 0 é 100. 212 menos 32 é 180. Então aqui ficou 100, aqui ficou 180. Inclusive, gente, por isso que está na mesma linha de uma equação, quando eu digo linha, é o seguinte. Ou está assim, tá certo? Ou está nesse sentido, é uma mesma linha, ou uma mesma linha. Por aqui, o 100 e o 180 estarem na mesma linha, a gente pode simplificá-los. Aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 9. Portanto, vamos chegar à seguinte fórmula. A temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 graus, menos 32, tá? Não é grau, menos 32 sobre 9. Essa aqui é a formulazinha de conversão de uma temperatura em Celsius para uma temperatura em Fahrenheit.
Agora, por que a gente não pode fazer regra de 3? Vamos lá. Se eu te falasse regra de 3, galera, é o seguinte. Eu sei, por exemplo, que pensando na regra de 3, esse valor aqui, ele é a mesma coisa que esse cara aqui, não é? Então, o 100 está para 212. Aqui em Celsius, aqui em Fahrenheit. Assim como a temperatura em Celsius está para a temperatura em Fahrenheit. Vamos ver se dá certo. Temperatura em Celsius está para a temperatura em Fahrenheit. Beleza. Quando a gente faz isso aqui, galera, olha o que vai acontecer. Vai ficar 100 sobre a temperatura em Celsius vai ser igual a 212 sobre a temperatura em Fahrenheit. Agora é o seguinte. Eu posso meio que o seguinte. Posso colocar nos dois lados e multiplicar assim, ó, meio que inverter nos dois lados. Eu posso fazer isso. Então vai ficar TC sobre 100 é igual a TF sobre 212. Galera, perceba. Isso aqui é quase isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é basicamente esse carinha aqui, ó. Só que sem esse menos 32 em cima e esse menos 32 embaixo. E, gente, por conta dessa razão, você não consegue utilizar isso aqui. Regra de 3 não pode. Porque senão você estaria omitindo esses dois caras. Ah, vou fazer regra de 3, beleza. Você vai estar esquecendo de subtrair 32 da temperatura em Fahrenheit e também de subtrair 32 da 212. Então vai dar errado. Vai dar errado. Inclusive, eu fiz uma conta usando isso aqui. Eu queria ver quanto que dava, fazendo por regra de 3. Eu marquei como x aqui. Ó. Eu chamei de x a temperatura em graus Celsius, que eu sabia que é 0. Só que eu queria ver quanto que daria se eu fizesse regra de 3. Aí eu coloquei 100 está para 212, assim como 32 está para x. E eu falei, eu quero ver o que vai dar. Eu descobri que o x, fazendo regra de 3, dava 0,0665. Se quiser fazer em casa, pode fazer. Então, repara, 0,0665 é diferente de 0. Portanto, você não consegue fazer por regra de 3. Porque aqui é 100 partes iguais e aqui é 180 partes iguais. Tem uma proporção diferente. Entendeu? Por isso que não dá para fazer regra de 3. Deixa eu apagar aqui. Que os rascunhos aqui que eu tava fazendo. Beleza. Agora, e Celsius para Kelvin? Para Kelvin. Kevin. Para Kelvin. Galera, receba o seguinte. Celsius e Kelvin são divididos em 100 partes iguais. Dá para fazer regra de 3? Agora dá. Por quê? Porque é dividido em 100 partes iguais aqui e 100 partes iguais aqui. Então, se eu falei que aumentou 1 grau Celsius, vai aumentar 1 Kelvin também. Então, elas vão variar na mesma proporção. Por isso que você pode colocar a regra de 3. Mas vamos tentar achar aquela fórmula para a gente conseguir fazer a conversão? Vamos lá. Parte pelo todo, TC menos 0. Parte pelo todo, 100 menos 0. Parte pelo todo, TK menos 243. Parte pelo todo, o todo seria 373 menos 273. Perceba, 100 menos 0 é 100. 373 menos 273 dá 100 também. Como está numa mesma linha, eu posso cortar os dois. Então, vai sobrar aqui em cima TC menos 0, TC. E vai sobrar aqui em cima TK menos 273. Portanto, essa aqui é a fórmula de conversão. Tá bom? Inclusive, vamos supor o seguinte. Eu tenho a temperatura em Celsius, eu quero descobrir quanto que vale a temperatura em Kelvin. Ó, eu vou pegar esse TK. Como eu quero descobrir a temperatura em Kelvin, eu vou isolar. TK vai ser igual. O TK estava junto do menos 273. Eu vou jogar por outro lado como mais 273. Mais o TC que estava do outro lado já. Então, repara. Para você achar a temperatura em Kelvin, basta você pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Tá bom? É muito simples a conversão. Agora, de Fahrenheit para Kelvin, é basicamente uma equação que vai usar essas duas. Receba. Eu aqui peguei TC e TF. Agora, eu sei quanto que vale TC. TC não vale TK menos 273? Então, eu posso colocar esse carinha aqui no lugar desse. Então, vai ficar TK menos 273 sobre 5. Assim como estava aqui em cima, ó, TC sobre 5. Eu sei que TC é TK menos 273.
sobre 5 vai ser igual a TF menos 32 sobre 9. Portanto, essa formulazinha bem aqui, eu só coloquei lá do contrário, né? Ao invés de escrever isso aqui, esse outro aqui, eu acabei invertendo a ordem, mas é a mesma coisa. Então, galera, basicamente a junção das duas equações anteriores. Você também pode encontrar esse carinha aqui através daquele esquema de parte pelo todo, mas não é necessário. Então, essas aqui são as 3 equações que você tem que saber quando a gente fala de escalas termométricas, tá bom? Você tem que saber isso aqui, cara. Agora, uma outra coisa. Quando a gente fala também sobre essa parte de escalas, um exercício pode te perguntar o seguinte: quanto vale 40 graus Celsius em graus Fahrenheit? Ele pode perguntar dessa maneira. Como ele quer uma temperatura específica, você vai ter que usar qual fórmula? Essa aqui. Temperatura em Celsius para temperatura em Fahrenheit. Agora é o seguinte. Talvez se te fale o seguinte. Você foi para os Estados Unidos. Conseguiu viajar para os Estados Unidos. Está lá nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos você reparou que a temperatura ela oscilou dos 50 graus Fahrenheit. Essa foi a menor temperatura do dia. Para os 80 graus Fahrenheit. E ele quer saber, então, quanto que isso aí varia em graus Celsius. Ou seja, se eu pegar aqui, se eu pegar aqui a escala, eu sei que na escala aqui foi dos 50 graus Fahrenheit até os 80 graus Fahrenheit. Essa aqui foi a variação que teve ao longo do dia nos Estados Unidos. Ele quer saber o seguinte: variou esse tanto na escala Fahrenheit. Quanto que vai variar na escala Celsius? É isso que ele quer saber. Então, tem alguns exercícios que vão te pedir a variação da temperatura. Entendeu? Quando ele te pede a variação da temperatura, você pode utilizar essas equações aqui? Você pode. Por exemplo, se eu sei que a menor temperatura foi 50 graus Fahrenheit e a maior foi 80 graus Fahrenheit, eu posso descobrir quanto que vale 50 graus Fahrenheit em graus Celsius e quanto vale 80 graus Fahrenheit em graus Celsius, e depois eu subtrair os dois resultados, pegando o menor e depois pegando o maior e subtraindo o menor. Eu posso fazer isso. Porém, galera, os físicos acabaram facilitando o seu trabalho. Eles acabaram fazendo isso e eles viram o seguinte: se eu pegar e fazer todo esse processo aí, vai demorar muito mais. O que eu posso fazer é usar as fórmulas aqui embaixo. E perceba que elas são muito parecidas com as suas fórmulas anteriores. Olha que simples. Variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Repara, aqui nem tem o menos 32. Olha como é que ficou mais fácil. Então você pode usar esse carinha aqui para fazer aquela conversão quando é variação. Variação representamos pelo delta. Isso é muito importante dizer. Ou até mesmo, galera, olha como é que ficou fácil aqui, ó. Temperatura em Celsius para temperatura em Kelvin. Agora, aquele 273, ou menos 273, saiu daqui, ó. Agora é só variação. Do mesmo modo que aqui vai ficar menos 273, aqui ficar menos 32, esses caras acabaram saindo. Então agora ficou mais fácil. Quando é variação, portanto, você pode usar essas fórmulas bem aqui. Tá certo? Se você for pensar, agora que eu pensei nisso, é basicamente as mesmas fórmulas que antes. Sem esse galera que tá subtraindo, ó. Tá vendo? Variação, variação. Variação, variação. Tá vendo? Aí ficou fácil, né? Variação, variação. Então, agora você sabe várias fórmulas aí quando a gente fala de conversão, tá certo? Isso é importante você saber, tá bom? Para a prova é bom você saber disso. Agora, a parte mais importante da aula que é quando a gente fala de processo de propagação de calor. Tentar acelerar um pouquinho porque essa aula aqui já tá ficando um pouquinho longa. Pessoal, somente um recadinho. Decidimos dividir essa aula aqui em duas partes. Uma de termologia, que você acabou de ver, e uma outra de processo de propagação do calor, que vai ser uma outra aula. O link vai estar aqui na descrição, tá bom? Do mais, caso você não se inscreva aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, também deixe um comentário aqui embaixo. E siga a gente no Instagram, beleza? Valeu, galera. Um forte abraço. Te vejo na próxima aula.